Salve, salve turminha, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Espero que todo mundo aí esteja feliz, contente, primeiramente pelo melhor dom que tem, que é o dom da vida, né? Mas sem demorar muito, vamos logo ao que eu quero trazer nessa manhã. Bem, vamos falar aqui sobre é, uma coisa interessante que às vezes passa desprevenido aos olhos de todos, né? De todos que operam, principalmente dos mais experientes, hoje eu falo com você, até mesmo os mais novos no mercado. Primeiro que a gente tem o movimento do mercado, ele é como um quadro assim, branco. Tá? Ele não tem uma direção pré-definida, até porque você não sabe para onde o mercado vai, se ele vai subir ou vai descer. Por mais que você tenha análise técnica, análise gráfica, você não vai conseguir determinar para onde o movimento do mercado vai. Até porque se você conseguisse fazer isso, meu caro, você era bilionário. Ninguém consegue isso, não existe isso, tá? De você adivinhar para onde o mercado vai. Eu vejo aí muitas pessoas fazendo projeção, né? Muitos analistas, surfista, bagacista, falando que o mercado vai subir ou vai cair, como na realidade ninguém sabe, tá? Não tem como você prever a ação do preço no tempo real. Isso não existe, tá? Quem fala isso está querendo te enganar ou vender alguma coisa inexistente. Pois bem, partindo desse pressuposto que é o princípio básico do que a gente quer, a gente vai entender algumas coisas muito interessantes, tá? Existe um momento da abertura do mercado, um momento em que o mercado marca uma direção. Então, se eu estou começando no período zero do mercado, né, força zero do mercado, tende-se a entender que o mercado ele pode andar nessa zona zero para cima ou para baixo, correto? Você é um trade que você quer pegar movimentações. Às vezes, o que ocorre com você? Você entra numa tomada de decisão onde o mercado foi para cima e você compra. E aí você compra esse movimento, o mercado cai. Aí você faz o seguinte, olha, eu vou comprar porque minha análise técnica diz que isso aqui é a área de 50% e tende a fazer 1% da projeção do movimento anterior. Você vai e compra no 50%. O mercado não faz o que você quer. E aí você volta a ficar negativo até o momento que você quebra a conta. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que ter um operacional que seja um operacional que faz você refletir em algumas coisas. A primeira questão é, vamos anotar aqui, a primeira questão, qual que é o motivo que me leva a perder mais dinheiro no mercado? Cada um tem um motivo, né? Vou te dar um exemplo. O meu maior motivo de ser teimoso no mercado é segurar operações contra mim muitas vezes e não aceitar o chamado stop. Por quê? Porque é o seguinte, ó, veja bem, essa palavrinha stop, né, que muita gente não gosta de usar, inclusive inventaram métodos que você opera sem ele, e é uma balela também, por quê? Se você está numa determinada região e aí você vende, o mercado sobe. Você vende, o mercado sobe. Você vende, o mercado sobe. Abre o dia anterior, o mercado continua fazendo tendência e subindo e você vai vendendo, vendendo. Aí vai chegar uma hora que você vai quebrar a sua conta. E aí o que eu identifiquei e o que eu trabalho hoje, qual que é a diferença de trabalhar dessa maneira? Primeiro, a gente tem que aceitar stops curtos com alvos longos. E como a gente faz isso? Então você tem que entender alguns pilares. O primeiro grande pilar que eu quero que você entenda nessa manhã é o pilar de quê? De fractal. O fractal, ele é o primeiro pilar que você tem que entender. Como é que acontece isso com fractal, Samuel? Todo ativo, tá? Seja ele índice, XAUSD, Bitcoin, qualquer ativo tem um fractal. Qualquer ativo tem uma quantidade de pernada do ponto zero até o ponto X que ele vai andar. Há ativos que andam 1,5%, né, 1,5%, 2,5%,
e 3,5%. Vamos colocar 3,5%. Eu não estou dando fractal justo, tá? Só um exemplo, tá? Você sabendo essas medidas, fica muito mais simples de você se proteger. Ué, se eu tenho um ponto zero do mercado e eu quero pegar uma movimentação até 1,1, chegar lá eu tenho meu alvo, eu tenho que encerrar lá. Por quê? Porque se eu não encerrar lá, ele vai voltar nessa variação e ele vai fazer eu perder dinheiro. Então, o ponto máximo do que eu tenho como objetivo é pegar, capturar essa movimentação até 1,50%, 1,20%, que é o fractal 1. Tá? Então, eu pego, coloco esse dinheiro no bolso e ali bati minha meta e fico tranquilo. Só que as pessoas não fazem isso, cara. O que as pessoas fazem? As pessoas, na sua ganância, entram no movimento, o mercado deu lá o alvo dele do dia, ele não se contenta, continua no movimento. O mercado cai, ele se desespera, começa a comprar mais, o mercado cai, e aí ele fica preso na posição e acaba perdendo tudo. Quem nunca atira a primeira pedra, né? Nunca aconteceu isso de estar numa excelente posição, um excelente movimento e do nada, simplesmente do nada, se lascar. Quem? Fala pra mim. Quem? Hein? Quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso, atira a primeira pedra. Pois bem, para isso não acontecer, você tem que ter pilares. E esses pilares são o quê? Você tem que ter alvos pré-definidos para sua operação, tanto de compra como de venda. Você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo operacional, você tem que aceitar um take, você tem que aceitar uma saída de posição. Você não pode ficar pura e simplesmente, se você pensar em operar, em movimentos curtos, ficar alongando posição. Agora, o que eu vejo muitas vezes é a pessoa falar assim, day trade não tem resultado, quem opera day trade não consegue ganhar dinheiro. De fato. Por quê? Porque no movimento diário, ou movimento do dia que estamos tendo no exato dia corrente, a pessoa quer ganhar muito dinheiro dentro de um movimento que tem um alvo certo. Então você não consegue ganhar dinheiro dentro de um alvo certo, por mais que você seja o cara mais rico do mundo. Você não vai conseguir fazer fortuna de um ponto X a um ponto Y, que está demarcado para ele acontecer. Depois disso é só sofrimento. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? E a galera ela quer ficar rica no meio do sofrimento. E a corretora sabe disso. A corretora sabe que tem um nível de teto máximo que o cara pode chegar. A corretora sabe disso. Só que a corretora sabe também que se der a ferramenta que é a alavancagem para o cara vai querer alavancar aqui para querer sair do sufoco. E se ele alavancar aqui, a corretora ganha mais ainda, porque a corretora está dando meios do cara ficar multiplicado o seu valor no negativo. Aí o cara vai quebrar de fato. É isso que acontece. Tá? Trocando em miúdos, é isso que acontece. Então, vamos lá, vamos recapitular o vídeo. Se eu tenho aqui do ponto zero, que é a abertura do dia, até um limite alvo, e eu não aceito esse alvo, eu provavelmente vou ser perdedor todas as vezes no mercado. Todas as vezes no mercado você vai ser perdedor. Por que você vai ser perdedor? Porque o mercado foi lá, te deu seu dinheiro, chegou no ponto do dinheiro, deu para todo mundo, agora fala, vamos pegar um pouquinho. Aí o mercado vem pegando, catando todo mundo, né, o dinheiro, só que o cara começa a alavancar aqui no desespero, achar que o mercado vai subir, e o mercado vem, ó, vem só liquidar. O que ele deu, ele tomou. É esse o movimento típico do mercado e faz isso todo dia. Agora, você tem interesse em realmente conhecer os fractais? Você tem interesse em realmente conhecer como realmente funciona o mercado? E não esses gurus aí por aí que ensinam coisas que realmente não existem? Vem com a gente, tá? Vou deixar o zap aqui, tá? Um abraço. Espero que esse vídeo possa ter sido útil para vocês. Obrigado. Fique com Deus. Abraço, pessoal.